E ontem voltou a ser assunto o caso de jogadores de futebol que estão supostamente envolvidos em manipulação de resultados para favorecer apostas esportivas ilegais. E o alvo dessa vez, o jogador brasileiro Lucas Paquetá. É que a Federação Inglesa de Futebol quer banir o atleta, caso seja considerado culpado ao fim dessas investigações. A entidade acusa Paquetá de ter forçado o cartão amarelo em 4 jogos do campeonato inglês para favorecer esse tal esquema. Para analisar as implicações legais e éticas desse caso, eu converso agora com o advogado esportivo Maurício Corrêa da Veiga. Boa tarde, Maurício. Olá, boa tarde. Prazer poder falar com você, com os telespectadores do Metrópolis. A Federação Inglesa quer banir o Paquetá se for comprovado o envolvimento dele, do jogador. Mas, para além dessa decisão, quais outras possíveis consequências jurídicas e desportivas que o jogador pode enfrentar? Exatamente. Bom, o primeiro passo é que a Federação de Futebol, a FA, recebeu essas denúncias, fez essa apuração e, nesse momento, está ainda em andamento, está aberto o prazo de defesa do atleta Lucas Paquetá para apresentar os seus argumentos. A partir disso é que a comissão, uma comissão independente dentro da FA, vai apresentar uma decisão. Evidentemente que os indícios são graves, são muito fortes e que podem provocar, sim, até mesmo o banimento desse atleta. Muitas pessoas dizem, poxa, mas o banimento não é uma pena extremamente grave? Claro que é. Inclusive, em alguns países, isso seria até questionado em razão de regras relacionadas a direitos humanos. Agora, por outro lado, é importante que haja uma condenação exemplar, não é mesmo? Uma punição ali que sirva de referência e paradigma para que uma situação dessas jamais se repita. Agora, ainda está numa fase ali instrutória, ainda vai ser apresentada a defesa do atleta, depois ele pode recorrer dentro da própria FA para um comitê de apelação e depois ainda pode ter recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto. Agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, o atleta ele pode ser a pena máxima banimento do futebol, né? Pode também ser afastado por um período de 6 meses, 1 ano, evidentemente, desde que comprovadas todas essas acusações. E essa decisão, apesar de ser dentro do âmbito da Federação Inglesa, da Federação de Futebol da Inglaterra, a federação pode requerer que a repercussão dessa decisão seja repercutida mundialmente, requerer isso via FIFA, fazendo com que essa pena seja aplicada para o atleta em todo o planeta Terra. Maurício, eu sei que está no começo, como você deixou claro, mas considerando que essas apostas foram feitas aqui no Brasil, a Federação Inglesa de Futebol ela pode enfrentar algum desafio legal para tentar banir o Paquetá? Olha, o desafio maior seria justamente aquele relacionado, olha, o atleta ele não teve nenhum ganho financeiro com isso. Eu já vi, inclusive, jornalistas, ou até uma atitude que muito me impressiona, jornalistas que são muito críticos, que em determinadas situações requerem ali uma punição imediata e exemplar, mas nesse caso do Paquetá dizendo que teria sido ali uma mera brincadeira. Então, não é brincadeira. É uma coisa que é de uma gravidade extrema, é uma prática criminosa, né, que a partir do momento que for comprovado, os indícios são muito fortes, não é mesmo? Inclusive, a própria localidade, né, onde as apostas aconteceram, na ilha de Paquetá, os próprios sites ingleses já têm mencionado, o próprio jornal, o tabloide, o The Sun, né, já colocou a charmosa ilha de Paquetá em evidência, que poucas pessoas no mundo sabiam onde era a ilha de Paquetá e aonde ocorreu esse volume, né, excessivo de apostas que despertou ali os sistemas de inteligência mundiais, fazendo com que essas denúncias viessem à tona e tudo isso fosse apurado. A resistência que pode ter vai ser em relação aos próprios argumentos de defesa do atleta. Agora, comprovadas essas acusações, a punição tem que ser exemplar, porque a integridade do resultado, a garantia do jogo limpo é condição essencial para o desporto. É condição
para que aquela pessoa, o telespectador, possa ter a certeza da imprevisibilidade da partida. Ainda mais quando a gente pensa no Brasil, né? Maurício, as apostas, inclusive, elas foram feitas no site da casa de apostas que patrocina o West Ham, que é o clube que o Paquetá atua lá na Inglaterra. Esse envolvimento de uma empresa que patrocina o próprio clube vai impactar ainda mais a defesa do jogador? Olha, evidentemente que é uma situação atípica e sui generis, que pode impactar sim, não é mesmo? Porque não só o clube, mas todos aqueles que vestem a camisa do clube têm que zelar pela imagem do seu patrocinador, ainda mais, não é mesmo? Aquele patrocinador principal. E hoje, inclusive, o que nós vemos é cada vez mais as casas de apostas, né, são ali não só patrocinadoras de times, patrocinadoras master, mas também elas detêm ali os naming rights dos campeonatos. Então, por exemplo, o campeonato da primeira divisão de futebol de Portugal, ele é patrocinado por uma casa de apostas. Então, a casa de apostas, ela é uma das que vai lutar de forma ali incessante para que o resultado seja limpo, para que não haja fraude, para que não haja manipulação de resultados. Então, é possível sim que haja ali até mesmo, né, uma pressão desse patrocinador para que essa questão seja apurada de maneira definitiva, a fim de que isso não aconteça, a fim de que isso não se repita. E, inclusive, se tiver que banir um atleta, né, tendo sido comprovada uma acusação dessas, que haja o banimento, para que uma situação dessa nunca mais aconteça novamente. É uma pena, porque o Lucas Paquetá é um grande atleta, é uma promessa, ele é um atleta de seleção brasileira, tem um futuro brilhante pela frente. Agora, abstraindo esse fato, a decisão ali, comprovadas, né, todas essas alegações, esses indícios transformados ali em provas, deve haver sim uma punição exemplar, com caráter pedagógico, punitivo e educativo.